Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. O Atlético goleou o Flamengo por 4-0, jogo válido pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, e com isso o Galo assume a vice-liderança da competição. Aliás, um jogo muito bem desempenhado pela equipe de Jorge Sampaoli, e para mim o argentino conseguiu a vitória basicamente na sua escalação. E já de cara na sua tela, como o Atlético entrou em campo num 3-4-3 com Everson, Júnior Alonso, Hever e Igor Rabelo, Arana pelo lado esquerdo, Alan Franco e o Guga pelo lado direito, e na frente Keno, Sacha e Savarino. E qual foi a importância de trabalhar no 3-4-3 nessa partida? Principalmente com os desenvolvimentos de jogo tanto do Arana quanto do Guga. O Guga conseguiu dobrar a marcação em cima do Bruno Henrique e o Arana pelo lado esquerdo conseguiu dobrar a marcação em cima do Everton Ribeiro. Isso fez com que o Atlético entregasse a bola de fato para a equipe do Flamengo. Aliás, isso é uma característica até que a gente não esperava do Jorge Sampaoli. Ele dificilmente fez isso na carreira, deixar a bola com o adversário. Obviamente ele viu que com o Flamengo você tem que deixá-los com a bola e basicamente apostar num contra-ataque, variando as suas linhas. No início o Atlético foi fulminante, fazendo logo um 2-0, tanto com o Sacha e também com o Keno, e aí controlou basicamente a partida. O Atlético teve o controle do jogo o tempo todo, e quando você entrega a bola para o Flamengo tentou desempenhar algum papel com essa bola, mas não conseguia criar com a mesma relevância que ele vinha tendo nas últimas rodadas. E aqui fica um alerta com relação ao time do Domenech Torrent. Parece que o técnico catalão tem muita dificuldade em armar defesa. É a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. E quando você abre o seu jogo para jogar contra a equipe que melhor desempenha o setor ofensivo na competição, era óbvio que o time do Flamengo teria graves problemas contra o Atlético. E repito, o Atlético não foi de cara limpa para enfrentar o Flamengo. O Atlético recuou as suas linhas e apostou num jogo de contra-ataque. Óbvio, né? Pensando claramente no seu resultado favorável, que já estava 2-0, e conseguiu aí mover muito mais o padrão de jogo à frente do time do Flamengo. O Flamengo teve oportunidade, é óbvio que teve. O Atlético também não tem uma defesa tão importante assim, tem dificuldades no setor defensivo, mas ao que parece o time do Torrent tem muito mais essa dificuldade do que a equipe do Sampaoli. Aliás, um jogo muito bem traduzido pelo técnico do Atlético. O Atlético consegue mostrar para o seu torcedor, que estava um pouco reticente em relação a alguns tipos de jogos que vinha mostrando em algumas rodadas, que sim, consegue jogar com a linha baixa, consegue suprir uma pressão do adversário e vencer jogos importantes. Aqui uma leitura que eu faço em relação ao time do Atlético. O Atlético tem um elenco que não é tão grande assim, mas é um elenco que é muito homogêneo. O Sampaoli ele consegue mostrar com algumas variações táticas que o time está empenhado em vencer o Campeonato Brasileiro. Como eu falei, no momento o Atlético é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e teve aí uma colher de chá do líder internacional que não conseguiu bater o Curitiba na estreia do técnico Rodrigo Santana. Aliás, no Internacional acontece agora uma discussão muito relevante para o seu processo de futebol na temporada, que é a possível saída do Eduardo Cudê. Ele pode estar de malas prontas para o Celta de Vigo. Aliás, ele jogou no Celta de Vigo. Então, essas nuances que acontecem durante o campeonato mostram que o Atlético está muito vivo na competição. O Atlético tem um time que agrada muito a quem vê, o Atlético tem um time bastante competitivo e os adversários não conseguem descolar tanto na tabela. O Inter poderia ter feito isso e não fez. E no caso do Flamengo, esse sistema defensivo atrapalha demais o desenvolvimento do jogo da equipe do Torrent. E quando o Flamengo tenta compensar esse desvio
defensivo que o time tem, acaba levando ainda mais gols do que precisa, né? Porque marca-se muito, mas leva-se também em excesso. Então o Flamengo é muito inconstante nesse equilíbrio. É o mesmo problema que o Atlético tem, inclusive, mas o Atlético ele consegue ser um time um pouco mais equilibrado em relação ao Flamengo. E o Internacional, podendo perder o seu técnico, dá aí uma margem boa para o desenvolvimento do futebol do Atlético ao longo da Série A. É claro, a gente está falando aqui de um campeonato que ainda faltam 18 rodadas, porém o Atlético só tem 18 jogos até o fim do ano, ao contrário de Inter e Flamengo, que, na minha opinião, ainda vão sofrer com calendário vista Copa do Brasil e também Copa Libertadores. Quem pode atrapalhar um pouco as pretensões do Atlético é o São Paulo. O São Paulo tem 2 jogos a menos, se vencer ambos, é claro, né? Tem o se vencer ambos. Ele ultrapassaria o Atlético, mas o Atlético também tem um jogo a menos, que é diante do Atlético Paranaense. Então, o momento do campeonato, ele é muito turvo, né? Você não consegue enxergar e fazer tantas projeções assim, pensando no título, mas, certamente, na minha opinião, o título ficará entre essas 4 equipes: Internacional, Atlético, Flamengo e São Paulo. O Palmeiras, por mim, perdeu todas as suas possibilidades e o Fluminense não tem um time que vá disputar o título de fato. Então, vai ficar entre esses 4 e, na minha opinião, neste momento, se eu pudesse apostar, seria certamente no Atlético depois dessa goleada exuberante pra cima do time do Flamengo. Então é isso, Fala Cabino todos os dias, sempre às 11 horas da manhã. Até a próxima.